Vamos entrar agora no tópico itens de controle de um processo, o tópico 4.3. Ok, minha gente? Tópico 4.3. Cada processo pode ter um ou mais resultados, que são o quê? Os fins, os efeitos, as consequências. Para que se possa gerenciar de fato cada processo, é necessário medir, avaliar os seus efeitos. Pense comigo. Se você deixar para medir um processo na etapa final, ou seja, eu vou até beber água e usar esse copo como exemplo. A etapa final da empresa, da indústria que fez esse copo, no caso aqui seria a pintura, né? Colocar esmalte no copo, que ele é brilhoso. Se eu deixar para monitorar esse copo, essa xícara, na etapa final, ela pode chegar na etapa final rachada. Concorda comigo? Trincada. O que é que acontece quando chegar na pintura? Ela vai ser rejeitada, mas eu já agreguei valor a ela. Ela poderia ter sido medida no momento que ela foi confeccionada no forno de cerâmica. Saiu a xícara sem acabamento, já teria uma inspeção de trinca, de superfície quebrada, da falta da alça onde eu pego. Eu estou dando um exemplo aqui na câmera para você entender. De forma que aquele problema não se perpetuasse. Imagine essa xícara chegar na fase de pintura sem a alça. Seria um absurdo, né? Eu falo assim, né? Que eu gosto de ensinar, tentando ser o mais didático possível. Então, o que é que está dizendo esse tópico aqui? Você tem que ir medindo o processo à medida que uma mudança é realizada. Passou por qualquer etapa no processo, o final daquela etapa tem que ser medido, tem que ser aferido, tem que ser inspecionado, para que aquele problema não se perpetue. Porque você vai agregar valor ao objeto. Que o que é agregar valor? Você vai colocar mais matéria-prima, mais mão de obra, mais energia, mais custo com as máquinas, para chegar no final e ser jogado fora. Tem lógica isso, gente? Não. O que são os itens de controle de um processo? São índices numéricos estabelecidos sobre os efeitos de cada processo para medir a sua qualidade total. Que índices numéricos são esses? Eu gosto sempre de falar. Vários pensadores falam sobre isso. Eu não vou nem aqui mencionar. Você pode dizer que foi Philip Kotler, você pode dizer que foi Jack Welch, foi Taishi Ono, foi Shiro Toyoda. Mas o que importa saber é o seguinte: tudo que é medido pode ser melhorado, ok? Índices numéricos são números que traduzem as grandezas físicas. Quais são as grandezas físicas? Temperatura, velocidade, viscosidade, cor, pressão, vazão, velocidade, dureza. Olha, eu estava falando de uma xícara. Você tem que ter um equipamento chamado durômetro para saber se essa xícara ela vai resistir ao manuseio. Tudo isso são transformações numéricas de indicadores que acontecem no meu processo. Então eu tenho que saber medir esses índices. Por exemplo, uma pizzaria, o tempo de cozimento da pizza. Tempo é uma grandeza extremamente importante. Eu acho que em 100% dos processos que eu conheço. Posso dar um exemplo do banco. O cliente entra no banco. O fator tempo é imprescindível. Você gosta de passar 1 hora na fila de um banco? Evidentemente que não. Então o tempo é uma grandeza física que se transforma em grandeza numérica. Quando eu faço o quê? Eu conto os segundos, minutos, horas, para ter uma percepção.
Se eu não medir, eu vou ter referência? Não, eu só vou dizer assim, faz muito tempo que eu estou aqui nessa fila, mas você sabe o tempo? É preciso que você meça. Portanto, o processo é gerenciado por meio de seus itens de controle, que mede a qualidade, custo, entrega, moral e segurança dos seus efeitos. O que foi que eu falei aqui? Os 5 pilares da qualidade. A qualidade ela é medida por 5 pilares. A própria qualidade em si é inerente ao processo, o custo, quanto eu estou pagando para ter um produto de alta qualidade. Pense assim, se eu compro um produto falsificado, o fabricante teve baixo custo, mas está me entregando um produto sem confiabilidade. Se eu fabrico um produto de alta confiabilidade, evidentemente que o custo dele foi maior. Então tem um custo que representa a qualidade do produto. A gente pode fazer um exemplo aqui, bem simples, um dos carros mais baratos do Brasil é o Renault Kwid. Não quer dizer que ele não tenha qualidade, mas o custo dele é menor do que uma Ferrari de 2,5 milhões, concorda? Eu tive um custo muito maior para produzir uma Ferrari. Então a qualidade para aferir essa Ferrari foi maior. Por isso que custo é um dos pilares da qualidade. Entrega. Entrega é a expectativa que o cliente tem de receber algo que satisfaça a sua necessidade ou até o seu bem-estar. Se você compra algo para o seu bem-estar, nem tudo se compra por necessidade. Muitas vezes você compra por prazer. Por exemplo, quando você faz a reserva no resort, você vai para um hotel. Você está comprando hotel? Não. Você está comprando dias, horas de prazer. Então isso é uma entrega. O que é que você espera? Ser bem atendido no hotel, ser bem recepcionado, ser bem servido, ter uma piscina limpa, ter uma área de lazer. Porque essa palavra entrega ela é muito relativa, ela é subjetiva. Quando você vai comprar um relógio, você quer aquele relógio, é necessário ter um relógio, mas nem todo mundo precisa de um Rolex, concorda? De 100 mil reais. Quem compra um Rolex de 100 mil reais quer ter o status de mostrar que tem um Rolex de ouro. Então, qual é a entrega desse Rolex? Proporcionar esse status. Gera uma expectativa. A moral está envolvida na satisfação daqueles que produzem o produto ou que prestam serviço. A gente costuma trazer isso para o lado das relações humanas. Se a moral da equipe está baixa, provavelmente aquilo vai refletir no produto ou no serviço que ele fornece. A gente tem vários exemplos disso todo dia na televisão, quando você vê uma manifestação numa avenida, paralisando o trânsito. Pode ser uma manifestação de enfermeiros do hospital. Eles estão insatisfeitos com a jornada, estão insatisfeitos com o salário, estão insatisfeitos com as condições de trabalho. Como é que isso se traduz? Na moral. É um termo subjetivo para você entender. Nem tudo aqui é numérico, tá? Tem termos subjetivos. E por último, a segurança. A segurança aqui também é muito abrangente. Por exemplo, você compra um liquidificador para quando ligar ele explodir na sua cara. Eu estou sendo até cômico aqui. Claro que não. Então a empresa que fabrica o liquidificador, ela tem uma responsabilidade com o cliente. Uma responsabilidade relacionada com a segurança do cliente. Como também você não compra um brinquedo para o seu filho, se está recomendado aquele brinquedo de 2 a 5 anos, você espera que não tenha partes soltas daquele brinquedo. Por quê? Porque a criança pode tirar aquela parte e botar na boca, que a criança faz isso mesmo, é da natureza dela. Ela pode engolir aquela parte solta e se engasgar e chegar até a óbito. Então, o fator segurança ele está relacionado com o controle de processo.
principalmente equipamentos elétricos. Existem as normas regulamentadoras que fiscalizam a qualidade dos produtos elétricos, a faixa de isolação de um fio, de um alicate, de uma ferramenta, principalmente para o pessoal que trabalha em manutenção elétrica. Imagina o eletricista pegar uma chave de fenda e quando ele encostar no parafuso, a chave de fenda conduzir a eletricidade e ele morrer. Então está incluída ali naquela chave de fenda um tópico, além de todos esses que eu falei, o fator segurança. Ok, gente? Que eu considero o mais importante de todos. Imagina um anestesista, ele vai aplicar anestesia no paciente para fazer uma cirurgia de coração. E aquela anestesia, aquele líquido, está adulterado. E o paciente desperta no meio da cirurgia. O que é que vai acontecer com esse paciente? Via óbito. Por causa da qualidade da anestesia. Mesma coisa a vacina do coronavírus. Se for uma vacina adulterada, se for soro no lugar de vacina, aquela pessoa que pensa que está imunizada, ela pode contrair coronavírus e vir a óbito. Então veja que a segurança ela está embutida em tudo que se faz, em tudo que se fornece. Seja produto, seja serviço, ok? Dando continuidade. Esses itens de controle podem também ser chamados de itens de controle dos resultados, daquilo que você espera. E são estabelecidos sobre os pontos de controle. Nunca se deve estabelecer um item de controle sobre algo que não se possa exercer o controle. Ou seja, atuar na causa do desvio. Essa atitude irá simplificar em muito os sistemas de informação gerencial. Vou lhe dar um exemplo prático. Eu trabalhei numa indústria do setor automotivo. Então a gente pintava veículos. Existem vários fatores que influenciam na qualidade da pintura. É lógico que a composição da tinta, dos componentes, do verniz, mas também tem um fator que é crítico, o tempo de secagem. Por isso que o veículo entrava na estufa. Mas a estufa não é dotada só de aquecedores. Ela é dotada de ventiladores. Tem que ter uma quantidade X de ventiladores para homogeneizar a temperatura na cabine. Eu tinha 12 ventiladores. Mas existia uma redundância, porque caso um dos ventiladores parasse, não significa dizer que eu ia parar a pintura. Eu poderia trabalhar até com 9 ventiladores que eu conseguia homogeneizar. Mas eu tinha que compensar aqueles 3 ventiladores que estavam parados com o aumento da rotação dos ventiladores. Veja onde eu quero chegar. Se eu não consigo medir a rotação dos ventiladores, eu consigo controlar esses ventiladores? Não. Então, é um item de qualidade que eu não consigo controlar. Esse processo é confiável? Não. Porque eu não consigo exercer controle sobre ele. Eu fui claro, gente. Veja que exemplo, viu? Não estou me vangloriando, não. Mas eu estou trazendo para você aqui um caso real. Eu só consigo melhorar aquilo que eu consigo controlar. Eu não posso ter um motor de partida direta, que ele vai rodar conforme a quantidade de polos. Eu estou falando aqui para eletricistas, entende o que eu falo? 4 polos, 6 polos, 8 polos, é uma velocidade contínua. Para eu controlar a velocidade dos motores, eu preciso de um dispositivo eletrônico chamado inversor de frequência. Aí eu controlo a velocidade. Então, caso um motor dos 12 pare, eu compenso. É a mesma velocidade de 2 motores parando? Não. É a mesma velocidade de 3 motores parando? Não. Eu tenho que exercer controle sobre aquilo que é significativo ao meu processo, beleza? Eu acho que está bem claro que são itens de controle. O efeito de um processo medido pelos itens de controle é afetado por várias causas, mas apenas algumas poucas causas afetam a grande parte de um item de controle. O que é isso? Princípio de Pareto.
É o chamado 80-20. Eu não preciso atuar em 100% dos meus itens de controle. O princípio de Pareto, ele procura direcionar quais são os itens de controle principais que afetariam 80% da qualidade do meu processo. Geralmente, numa multidão de processos, tipo assim 10, 20% representa 80% do resultado. 20% dos meus processos representam 80% da qualidade do que eu produzo. Esse princípio de Pareto, ele foi criado por um italiano chamado Vilfredo Pareto e foi utilizado na contabilidade, mas que depois se perpetuou em várias áreas do conhecimento. Ficou conhecido como princípio de Pareto, que no curso 7 Ferramentas da Qualidade tem um tópico específico para esse assunto. Se você está no curso de especialista em melhoria contínua, você tem acesso a esse curso. Aí eu explico em detalhes, até com planilha no Excel, o princípio de Pareto. Caso esteja fazendo só o curso de analista de qualidade, sinalize o seu interesse, que eu disponibilizo esse tópico, o princípio de Pareto, tá certo? Se você não conhecer. O gerente pode achar necessário verificar essas causas como meio de garantir um bom nível de seus resultados.